O objetivo da aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as abelhas, ou mais precisamente, a matemática das abelhas. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que as abelhas, de todas as estruturas geométricas que elas poderiam escolher, elas escolhem justamente essa aqui, ó, que é a estrutura de um prisma hexagonal, prisma de base hexagonal. Por que as abelhas, pessoal, escolhem essa estrutura para construírem, as suas colmeias aí, onde elas vão guardar o mel, as suas crias? Por que elas escolhem essa estrutura? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Eu vou evitar o exagero de contas, eu só quero explicar de uma maneira bem geral aqui para vocês o porquê disso, o porquê dessa escolha que as abelhas, um inseto, pessoal, um inseto, às vezes o pessoal acha insignificante, mas como é que ela consegue de uma forma extraordinária ter um conhecimento, ter uma lógica matemática aí e construir as suas colmeias usando essa estrutura. Vamos lá então? Pessoal, olha bem, ó, as abelhas, elas poderiam construir as suas casas, as colmeias, usando qualquer uma dessas estruturas aqui, ó. Poderiam construir em formas de cilindro, ela poderia usar um cilindro, pessoal? Poderia usar um cilindro. Mas por que ela não usa? Se ela fosse fazer, pessoal, tudo em forma cilíndrica aqui, ó, o que iria acontecer, cara? Iriam sobrar espaços, tá vendo, ó? Iriam sobrar espaços. Pessoal, e as abelhas constroem as suas colmeias com cera. E para ela produzir essa cera, é um trabalho danado. Você vê que as abelhas saem aí procurando flores, coletando pólen, néctar. Depois ela vai ensalivar, vai mastigar isso aí, ensalivar, tipo vomitar esse material para produzir essa cera. Então, pessoal, é um trabalho danado. É um trabalho danado aí para a abelha produzir, fazer a cera. Então, o que acontece? Ela precisa economizar essa cera, pessoal. Ela precisa economizar a cera. Aí veio a necessidade, então, dela procurar estrutura geométrica para fazer essa economia. Bom, pessoal, eu mostrei aqui para vocês que com cilindro não dá, pessoal? Com cilindro não dá. Você vai ver que vai sobrar muitos espaços aqui. Então, as únicas formas possíveis que ela poderia fazer, construir as suas colmeias sem deixar esses buracos, seria ela usando prismas triangulares, prismas de base triangular, um prisma de base triangular. Ela poderia usar um prisma de base quadrada, ou então, pessoal, um prisma de base hexagonal, tá? Um prisma de base hexagonal. Beleza? Agora vem, a nossa dúvida. Qual desses três aqui, ó, métodos seriam mais interessantes para ela? Ou melhor, por que ela escolheu, pessoal, esse prisma de base hexagonal? Por quê? Então vamos ver o porquê disso? Olha bem que interessante, pessoal. Eu construí essas três peças aqui, pessoal. Um prisma de base quadrada. Eu construí um prisma de base triangular. Um prisma de base hexagonal. Construí esses três prismas, pessoal, usando uma única folha de papel A4. Então, para cada prisma desse aqui, eu usei uma folha de papel A4. Tá? Os três foram construídos com uma folha de papel A4. Ou seja, eu gastei o mesmo material, pessoal, para construir esses três prismas. A lateral desses três prismas são as mesmas. Isso que é a área dessa folha. Certo? O que muda aqui, pessoal, é a área da base. Aqui nós temos um triângulo equilátero
Aqui nós temos um quadrado e aqui nós temos um hexágono, ok? Entenderam então, pessoal? Então, a área lateral é a mesma. O que está mudando aqui é só a área da base. Aí que vem agora a coisa interessante, pessoal. Eu não vou fazer essas contas aqui, mas vocês podem fazer. Depois vocês podem construir também. Vou deixar isso como exercício para vocês. Vocês podem construir também esses prismas, é fácil, né? Você pega uma folha de papel, vai dobrando e constrói de uma maneira bem tranquila aí. Por exemplo, ó. O prisma de base quadrada, cara, olha o que eu fiz, ó. Eu peguei uma folha de papel A4, fui dobrando ela, ó, dobrei ao meio, né? Aí depois você vem aqui, ó, e só cola, né? Passa uma colinha aqui, ó, beleza? Faz uma orelhinha, cola, e aí você constrói o seu prisma de base quadrada. E os outros você constrói da mesma forma. Então é muito tranquilo, muito fácil de fazer, beleza? Bom, pessoal, o que a gente verifica é o seguinte, ó. Quando você calcula aqui a área desse triângulo equilátero, essa área desse triângulo equilátero vai ser menor que a área do quadrado, que por sua vez vai ser menor que a área do hexágono, pessoal. A gente sabe, né, que o volume, ele é calculado, o volume dessas três peças são calculados da seguinte forma. Você, com a área da base, você multiplica pela altura, com a área da base, você tem a área da base multiplicando pela altura, a área da base multiplicada pela altura vai me dar, sabe o quê? O volume, né, dos prismas, ok? Então, olha bem, pessoal, uma coisa muito lógica e simples, né, pessoal, da gente entender, ó. Se a área aqui do hexágono é maior que a área do quadrado, que é maior que a área do triângulo, e como as alturas, pessoal, dos três prismas são as mesmas, e o volume é dado pelo produto da base, da área da base pela altura, é óbvio, né, pessoal? Acho que é muito claro, né? Muito claro pra gente que dos três prismas, o que possui o maior volume dos três prismas aqui, ó, que eu fiz, o que possui maior volume é o prisma de base hexagonal. Então é um experimentozinho simples que vocês podem fazer. Constrói essas peças, vão construir essas peças, e você pode fazer uma experiência prática também. Você pode colocar aqui arroz, coloca feijão, coloca qualquer produto aqui e faz isso experimentalmente, passa de um para o outro. Você vai ver eventualmente que o prisma de base hexagonal é o que comporta a maior quantidade aí, seja de arroz, feijão, qualquer objeto aí que você colocar aqui dentro desses, vamos dizer assim, potes, tá ok? Muito interessante isso. Agora, pessoal, o mais interessante é como as abelhas percebem isso, né, pessoal? Isso que é uma coisa extraordinária. Como é que uma abelhinha, um serzinho aí que o pessoal não dá menor importância aí, ela consegue ter uma noção matemática, né, uma noção geométrica aí e produzir essa peça. Então, quando ela faz isso, cara, na realidade a abelha está resolvendo um problema extremamente importante de otimização. É tudo que a gente quer, né, pessoal? Ela está construindo, fazendo uma construção, gastando a menor quantidade de material possível, que no caso dela é a cera, né, que dá muito trabalho para ela fazer, e ela constrói isso, cara, e com essa construção ela consegue guardar a maior quantidade possível de mel, de crias. Muito interessante isso, tá ok? Então é uma coisa extraordinária. É o que os seres humanos fazem também, né, cara? O cara vai fazer uma ponte, vai construir um edifício aí, é tudo que nós queremos, né, pessoal? A gente quer o quê? Construir da melhor forma possível, de modo a o quê? A economizar material, né? É isso que a gente quer? A gente quer economizar material, você não quer gastar com mão de obra,
com material. Então você vai tentar ali otimizar a sua construção. É o que as abelhas fazem. A outra coisa extremamente interessante, pessoal, é como elas fazem o fechamento desses, né? Esse aqui nós chamamos de alvéolos. Como é que elas vão fazer o fechamento desses alvéolos? Olha bem, ó. As abelhas, elas vão fazer o fechamento da seguinte forma. Elas vão construir losangos com essas medidas de ângulos aqui, ó. Os ângulos agudos vão medir 70 graus e 32 minutos. Os ângulos obtusos vão medir 109 graus e 28 minutos. Agora, pessoal, que vem a coisa extraordinária. Como é que as abelhas, cara, descobriram esse ângulo? Como elas descobriram isso, pessoal? Foram matemáticos, né, gênios da raça humana aí, tentaram desvendar, né, esse mistério. Tem um cálculo diferencial sofisticadíssimo para se chegar nessas medidas de ângulos. Então eu fiz aqui para vocês também, numa folha de papel A4, como é que se dá isso, como é que ela vai fazer, pessoal, esse fechamento, cara. Como é que ela faz o fechamento dos seus alvéolos. Olha bem que interessante, ó, né? Como é que ela faz lá. Olha só que coisa extraordinária, como é que ela faz. Olha bem, então ela vai pegar aqui losangos, tá vendo, ó? Losangos. Ela vai pegar 3 losangos, pessoal, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ela pega 3 losangos, junta os 3 losangos, com essas medidas de ângulos, e constrói, então, essas estruturas aqui, ó, para fazer o fundo aqui dos seus alvéolos. Olha bem que interessante. E aí, o que acontece, pessoal? Ela consegue, né, cara? Imagina que como se isso aqui fosse uma parede, ó. Uma parede. Ela consegue aproveitar tanto esse lado quanto o outro lado, gastando a menor quantidade de cera possível. Olha só que bacana, ó. Então, o alvéolo entra aqui, ó. Ela faz um fechamento. Tá vendo? Faz a base aqui, ó. Ela vai construindo a base. Do outro lado também, pessoal, ela coloca um outro alvéolo. Então ela vai construindo, vai levantando essa parede aí. Uma coisa muito bacana é que esses alvéolos, eles ficam até inclinados, com um ângulo de aproximadamente 15 graus, para evitar o derrame do mel. Não é fantástico isso? Muito bacana isso aqui, tá certo? Extraordinário. Eu fico arrepiado. Você sabe que eu sou um apaixonado aí pelas aplicações da matemática, pela a matemática que a gente encontra na natureza. E esse caso das abelhas, pessoal, arrepia. Uma coisa muito bacana aí, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente tem uma matemática muito sofisticada. Eu vou preparar uma aula para vocês, depois demonstrando como é que se chega a essas medidas de ângulos. Como eu falei, isso foi um problema aberto, né, que ficou muito tempo aberto, e muitos gênios matemáticos aí da raça humana debruçaram em cima desse problema e conseguiram resolver e demonstrar com uma precisão absoluta aí, mostrando o quanto é extraordinária, né, a abelha. Muito bacana isso. Então fiquem com Deus, até a próxima aula. Um abração, até mais.